Unidade 1, aula 3, onde vamos abordar estados de consistência e plasticidade dos solos. Plasticidade e consistência são atributos de solos finos. É a contrapartida da compacidade de solos grossos. No caso de solos grossos, nós os classificamos quanto à compacidade. Fofo, compacto, muito compacto. No caso de solos finos, nós classificamos quanto à consistência. Consistência mole, consistência dura, consistência rígida. Bom, como a consistência é um atributo de solos finos, nós vamos lidar aqui com solos finos. Quais são os solos finos? Como nós já vimos na classificação textural, solos finos são aqueles materiais terrosos cujas partículas têm diâmetro equivalente menores que 0,075 milímetros, ou seja, o solo que passa na peneira de número 200 da ABNT. São os siltes e as argilas. A consistência confere plasticidade aos solos. A plasticidade é a capacidade do material mudar de forma, ou seja, se deformar, sem se romper. Então, o solo que tem plasticidade é possível de ser moldado. Os antigos ceramistas já conheciam essa característica do solo. Então, por exemplo, na Mesopotâmia, os assírios já confeccionavam vasos cerâmicos, né? Devido a essa característica do solo poder mudar de forma, ser moldado sem se romper. É o que permite, então, a indústria cerâmica, permite artesanato com cerâmica, desde aplicações tecnológicas com cerâmica, né? A gente pode obter a porcelana chinesa, por exemplo, ela só é possível de ser confeccionada por causa dessa propriedade chamada plasticidade. E, para isso, o solo tem que ser rigorosamente selecionado, né? Quanto ao seu tamanho, né? E quanto à sua consistência. É o que nós veremos a partir de agora. Mostrando aqui na figura um quadro, um vaso cerâmico da antiga Mesopotâmia, datado de 5.000 a.C. Então, essa característica do solo apresentar consistência e plasticidade já é bastante antiga. Essa consistência é classificada segundo o teor de umidade que o solo apresenta. A primeira classificação feita com esse objetivo foi em 1911, na Suécia, por um agrônomo chamado Atterberg. Na verdade, ele não era engenheiro geotécnico, ele era engenheiro agrônomo, e em 1911 ele desenvolveu uma maneira de identificar as fronteiras de teor de umidade, onde o solo mudava de consistência. Nessa figura, por exemplo, eu estou mostrando um gráfico com o teor de umidade no eixo horizontal e o volume do solo no eixo vertical. Esse gráfico tem que ser lido de cima para baixo e da direita para a esquerda, idealmente, né? Então, por exemplo, um ponto bem à direita e bem acima nesse gráfico significa que o solo está com muita água, está com elevado teor de umidade. Esse teor de umidade pode ser tão alto que o solo se apresenta no estado líquido. E, para nós, engenheiros, estado líquido é um material, é um estado em que o solo tem tanta água que ele se comporta como um líquido. Ele não tem resistência mecânica. Okay? Descendo nesse gráfico, descendo essa curva azul, significa que o solo está perdendo água, estamos permitindo a secagem do solo. Então, vai chegar um ponto de umidade que o solo vai pular essa fronteira entre o estado líquido e o estado plástico. Essa fronteira é chamada limite de liquidez. Quando o solo pula essa fronteira, ele começa a ganhar uma resistência mecânica.
Então, ele já passa a ser plástico, consistência plástica. Continuando a permitir a secagem do solo, descendo mais essa curva azul, o solo vai secando, secando, e vai chegar num momento que ele vai pular uma outra fronteira, onde ele pula do estado plástico para o estado semissólido. Essa fronteira é o limite de plasticidade. Descendo mais ainda nessa curva, vai ter uma última fronteira que o solo vai pular ao perder água. Essa fronteira, ele está passando do estado semissólido para o estado sólido. E nós designamos essa fronteira de teor de umidade como limite de contração. Ao pular essa fronteira, o solo não mais se reduz de volume. Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui é um gráfico que eu confeccionei e chamei de diagrama de consistência dos solos do segundo e terceiro planaltos paranaense, que é o material que mais nos interessa. Então, esses valores que eu estou mostrando aqui, de limite de liquidez, LL, limite de plasticidade, LP, limite de contração, LC, são valores reais, tá? Para os nossos solos típicos, do segundo e terceiro planaltos paranaense. Bom, Atterberg, esse engenheiro agrônomo sueco, ele definiu essas fronteiras, mas ele não criou um método para determinar essas fronteiras. Isso foi feito por um engenheiro geotécnico nos Estados Unidos, o Arthur Casagrande. O professor Casagrande, que estabeleceu, então, ele batizou essas fronteiras. Então, ele chamou de limite de Atterberg, em respeito ao cara que criou esse método, mas ele que desenvolveu, o professor Casagrande foi quem desenvolveu os procedimentos para determinar essas fronteiras, determinar esses limites de Atterberg. Então, nós temos o limite de liquidez, LL, limite de plasticidade, LP, e a diferença entre eles nos dá o índice de plasticidade, IP. Todos esses índices, todos esses limites são dados em porcentagem. Porcentagem de quê? Porcentagem de água numa massa de solo. Isso nos permite usar essa tabela de descrição qualitativa dos solos finos, quanto à consistência. Essa descrição é baseada, então, no índice de plasticidade, na faixa de conteúdo de água em que o solo vai ser plástico, vai ser possível ser moldado sem ruptura. Então, temos aqui o índice de plasticidade de 0, significa que o solo não tem plasticidade. De 1 a 5, de índice de plasticidade, é uma plasticidade leve. De 5 a 10% de água no solo é uma plasticidade baixa, índice de plasticidade baixa. De 10 a 20, a plasticidade média. De 20 a 40, é uma plasticidade alta. E solos que apresentam um índice de plasticidade acima de 40, considera-se que ele tem uma plasticidade muito alta. Esse gráfico indica, para nós engenheiros, como é que a gente lê esse gráfico? Quando aumenta o teor de água, reduz a resistência. Então, nós temos teor de umidade decrescendo da direita para a esquerda, de cima para baixo, e a resistência aumentando da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, à medida que o solo vai secando, ele vai ganhando mais resistência. Isso é até intuitivo, né? Quanto menos água, mais resistência o solo vai oferecer. Bom, então, em 1932, o professor Arthur Casagrande desenvolveu uma maneira de determinar esses limites. Então, primeiro nós vamos determinar o limite de liquidez LL. O material que nós vamos utilizar é o solo passante na peneira número 40.
Essa peneira tem abertura de malha 0,425 milímetros, ou 425 microns. É feito uma massa de solo com água, uma pasta de solo com água. Essa pasta é espalhada numa concha, chamada concha de Casagrande. E essa concha, ela é erguida e abaixada, batendo numa base rígida. Então, quando a concha sobe e desce, batendo nessa base rígida, nós estamos aplicando tensões cisalhantes a essa pasta de solo com água. É feita uma ranhura no meio dessa pasta. Então, à medida que essa pasta vai sofrendo tensões cisalhantes, ela vai rompendo e vai fechando a ranhura. Quando essa ranhura fecha numa extensão de 1 a 1,5 milímetros, 1 a 1,5 centímetros, o ensaio está completo. Nós pegamos essa pasta, onde ela fechou a ranhura, que é onde está mais úmido, e determinamos o teor de umidade. Esse teor de umidade está relativo a um número de golpes que foram necessários para fechar essa ranhura. Isso é feito para diferentes teores de umidade. Essa figura está mostrando uma fotografia do aparelho de Casagrande, a concha, onde vai a pasta de solo com água, e a base, uma base rígida, onde essa concha vai bater, até fechar a ranhura da pasta. Para diferentes teores de umidade, nós vamos ter diferentes números de golpes necessários para fechar a ranhura. Quanto mais água tiver o solo, menos golpes serão necessários para romper o solo e, portanto, fechar a ranhura no fundo da concha. Quanto menos água o solo, mais golpes serão necessários para romper o solo por cisalhamento e fechar a ranhura no fundo da concha. Então, pegando diferente, aqui está mostrando na figura da esquerda a ranhura feita na pasta de solo úmido e à direita a ranhura fechada, uma extensão de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Essa figura 11 está mostrando o avanço no ensaio de LL até o fechamento da ranhura, nessa última fotografia. Ao final do ensaio, nós vamos ter pontos que podemos lançar no gráfico. Quais são as coordenadas desses pontos? Número de golpes e teor de umidade. Plotando essas coordenadas num gráfico, nós vamos obter uma reta decrescente. Obtida essa reta, nós entramos com 25 golpes no eixo horizontal e encontramos o teor de umidade referente a 25 golpes. Esse teor de umidade é o limite de liquidez LL. Aqui estou dando um exemplo para vocês fazerem uma aplicação, usando os resultados mostrados nessa tabela, onde nós temos na primeira coluna o número de golpes e na segunda coluna o teor de umidade. Esses pontos vão fornecer uma reta, um gráfico, entrando com 25 golpes nesse gráfico, nós vamos obter um LL de 38,5. Limites de consistência não tem casa decimal. Então, nesse caso aqui, a gente arredonda para o inteiro mais próximo. Então, esse solo aqui, ele tem um LL de 39%. Qual o significado físico desse LL de 39%? Significa que esse solo, se nós molharmos com 39% de água, ele apresenta a mínima resistência mecânica.
acima de 39% de água, ele não tem resistência mecânica. Em 39%, ele começa a ganhar resistência mecânica. O limite de plasticidade é um ensaio feito manualmente, sem equipamento, onde a gente pega a pasta de solo com água e vai rolando essa pasta sobre uma placa de vidro, uma placa de cerâmica, para permitir que essa pasta de solo vá perdendo água para a placa. A gente vai rolando com a palma da mão, suavemente, para não provocar a ruptura do solo por esforço mecânico. O objetivo aqui é que o solo rompa por perda de umidade, não por esforço mecânico aplicado externamente. Então, a gente rola essa pasta suavemente sobre a placa, formando cilindros de solo. Quando esse cilindro atinge aproximadamente 3 milímetros de diâmetro e começa a apresentar fissuras na superfície, ele pulou aquela fronteira onde ele deixou de apresentar plasticidade, ele não permite mais ser mudada a forma, sem se romper. Então, nesse momento, nós interrompemos o experimento, recolhemos o cilindro e determinamos o teor de umidade. Fazendo isso com diferentes cilindros, com diferentes pastas de solo com água, vamos obter diferentes cilindros com uma faixa de teor de umidade próximos. A média desses valores vai nos fornecer o limite da plasticidade, como está mostrado aqui nessa equação 3. O limite de plasticidade LP é dado pela média, a média geométrica, a média simples, entre os teores de umidade obtidos nos ensaios feito com a palma da mão, rolando a pasta sobre uma placa de vidro. Quantos ensaios devemos realizar para considerar essa média representativa do limite de plasticidade do solo? A gente tem que obter pelo menos três valores de teor de umidade. Então, o que a gente faz na placa? A gente faz diversos valores para descartar os valores que caem fora da média. Okay? E qual que é essa média? Esse desvio. Esse desvio dos valores de umidade de cada ensaio em relação à média é de, no máximo, 5%. Então, o que a gente costuma fazer é 6, 8 ensaios e vai calculando a média. Aqueles valores que diferem mais de 5% da média, a gente vai descartando, vai recalculando a média até obter valores, todos eles, dentro do desvio de, no máximo, 5% em relação à média. Esse valor, então, essa média, então, vai ser o limite de plasticidade. Lembrando aqui, então, abaixo da equação 3, que nós temos que ter pelo menos três cilindros, 3 valores bons, 3 valores com erro abaixo de 5% em relação à média. Bom, já determinamos o LL e o LP, o índice de plasticidade é calculado. Ele não é determinado experimentalmente. Ele é simplesmente fazer a diferença entre o LL e o LP, obtemos o índice de plasticidade IP e voltamos na tabela e classificamos o solo quanto à sua consistência. Lembre lá da tabela que apresentava índice de plasticidade versus a consistência do solo. O limite de contração eu vou pular, porque esse limite não é mais utilizado. Primeiro, que ele não aparece em nenhum sistema de classificação. E segundo, que a sua determinação envolve o uso de mercúrio, que é um metal pesado extremamente prejudicial à saúde humana e ambiental. Então, eu só deixei aqui nos slides como referência para vocês, por curiosidade, mas ninguém usa mais esse limite de contração, e também eu vou suprimi-lo aqui da nossa conversa. Mas ele está explicado aqui para e passo, se alguém quiser determinar, fique à vontade. Eu estou explicando aqui para e passo como ele é determinado.
ok? Aqui ele usa o princípio de Arquimedes, né? O cientista do Eureka. Aqui eu estou mostrando só por curiosidade. Ok? Bom, por fim, o que a gente pode fazer também com a consistência e a plasticidade do solo? Nós podemos classificar o solo quanto à sua atividade. Atividade aqui, entendo que atividade química, a capacidade de fazer reações químicas com outros materiais. Isso que a gente está chamando aqui de atividade. Somente solos finos apresentar atividade. Essa atividade foi descrita por Skempton em 1953. Então, a gente costuma chamar esse índice também de atividade de Skempton. É uma tabela simples, em que a gente calcula a atividade como o índice da plasticidade dividido pela porcentagem de argila. Notem que a plasticidade e a porcentagem de argila, que são as partículas mais finas, estão intimamente relacionadas. Por isso, o índice de atividade, o Skempton utilizou essa relação entre o IP e a porcentagem de argila. Então, por exemplo, aqui a classificação de Skempton traz 3 classes de solo: inativos, quando a atividade é menor que 0,75, atividade normal, lembra o filme, né? Atividade normal, paranormal. A atividade normal, quando a atividade vai de 0,75 a 1,25, e os solos serão ativos quando a atividade for maior que 1,25. Uma classificação bastante simples. Vai nos dar assim, uma ideia do quão reagente esse solo é com outros compostos químicos, com outras substâncias. E, por último, os limites, os índices de consistência são utilizados para classificar o solo conforme a Carta de Plasticidade, também foi desenvolvida pelo professor Arthur Casagrande. E nessa carta nós vamos ter diferentes regiões. Nesse gráfico, cada região está representada por uma cor, e cada solo vai ser denominado por 2 letras. A primeira letra é a fração textural. Então, por exemplo, C, letra C de clay, de argila, em inglês. A letra M é de moor. Moor é uma palavra sueca usada para silt. Foi uma homenagem que o professor Casagrande fez ao Otterberg, né, por ele ser sueco. E como assim, o professor Casagrande, além de ser um grande cientista, um grande engenheiro, também era um homem muito generoso. Então, generosamente, ele deu essa letra M para o silt, em homenagem ao sueco Otterberg, que esse M é de Moore, a palavra sueca, para designar partículas tamanho silt. E a letra O é de orgânico, né? A segunda letra pode ser H ou L. H é de height, de alta compressibilidade, ou alta plasticidade, e a letra L é de low, de baixo, baixa compressibilidade, baixa plasticidade. Então, o que essa classificação envolve? Ela envolve o limite de liquidez e o índice de plasticidade. Então, para classificar um solo, nós entramos aqui com o limite de liquidez no eixo horizontal, o índice de plasticidade IP no eixo vertical. A coordenada desse ponto vai se situar numa dessas regiões. Aí nós classificamos o solo. Por exemplo, foi feito um ensaio de consistência em um solo que apresentou um LL de 53%, um LP de 27%. Portanto, o índice de plasticidade IP é a diferença
53 menos 27 vai nos fornecer um IP de 26%. Entramos com as coordenadas 53 e 26, como mostrado aqui no gráfico. O ponto situou-se numa região CH. C de clay e H de high. Portanto, é uma argila de alta compressibilidade. Então, para nós engenheiros, esse solo é bem complicado, né? Ele é muito compressível. A fundação sobre esse solo vai apresentar recalques de apoio consideráveis. É para isso que serve essa carta. Ok? Bom, essa é a aula 3. E vamos ficar aguardando a aula 4. E já vem logo na sequência. Por hora, um abraço a todos.